Afinal, quanto custa sair do Brasil para começar uma nova vida em Portugal? Hoje eu vou abrir para vocês todos os custos aqui da nossa mudança, todos os valores reais que a gente gastou para sair do Brasil e mudar aqui para Portugal. E aí eu vou desde documentação, passagem, vou falar um pouquinho dos valores que foram dos processos para levar o nosso cachorro, as primeiras contas também, quanto a gente gastou aqui no primeiro mês, então você precisa vir preparado com essa quantia. Então eu vou trazer aí um resumão geral dos nossos gastos para vocês terem uma ideia. É claro que cada realidade é uma realidade diferente de cada família, né? No nosso caso aqui, a gente teve os gastos para trazer o nosso cachorro, pode ser que você não tenha. Eu vou trazer também os gastos com documentação que eu tive que preparar antes de me mudar aqui para Portugal. Então, renovação do meu cartão cidadão, do meu passaporte, essas coisas. Vou falar também sobre transporte do aeroporto até a casa que a gente tá aqui. Enfim, vou trazer todos os detalhes. Eu fiz uma listinha aqui. Tentei trazer todos os pontos, vamos ver se eu não esqueci de nada. Qualquer coisa vocês já deixem nos comentários aí que eu respondo vocês. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu já te convido a deixar o seu like aí, porque ele deu bastante trabalho para preparar. E se você quiser acompanhar os próximos vídeos aqui do canal, também já te convido a se inscrever e ficar por dentro das novidades que eu vou trazer por aqui. Bom, resumindo, a gente saiu do Brasil então no dia 25 de maio, com destino a Tondela, aqui em Portugal, a cidade que a gente tá morando, fica no norte de Portugal. Então faz aí 2 meses e alguns dias, ainda não completamos 3 meses aqui, então é tudo muito recente. Na época eu estava grávida de 6 meses, então isso deixou tudo um pouco mais intenso ali. E tem o fato também da gente trazer o nosso cachorro, que também teve uma preocupação especial ali e toda uma preparação para fazer esse transporte. Então ela foi uma mudança sim planejada, né? A gente já estava se planejando há um tempo, mas é claro que sempre surgem esses gastos que você não espera, alguns gastos extras que a gente não esperava e teve que lidar com isso. Então o objetivo é trazer para vocês os nossos gastos da nossa realidade, para te guiar um pouquinho aí, quem sabe não te auxilie. E algumas situações podem até ser parecidas com a sua realidade. Então eu espero que esse vídeo te ajude a se guiar de alguma forma, mas saiba que não vai ser exatamente esse valor que eu vou trazer aqui para vocês, porque sempre tem algumas diferenças. Vamos lá, vou abrir aqui minha tabelinha para vocês. Então, a primeira parte de documentação e burocracias. Eu tive que renovar o meu cartão cidadão aqui de Portugal, então eu já tinha minha cidadania, mas o meu cartão cidadão e o meu passaporte estavam vencidos, então eu tive que fazer esse processo de renovação. E aí, para esse processo, eu paguei R$ 597,55. Esse processo foi feito, gente, uns 2 anos antes dessa nossa mudança, então era algo que a gente já queria e sabia que demorava. Então a gente começou essa parte da documentação bem mais lá atrás. Então, com 2 anos antes, a gente já deu entrada nessa parte da documentação. Antes de eu atualizar, né, o meu cartão cidadão e fazer meu passaporte novo, eu fiz a minha transcrição de casamento, que é trazer, né, o meu casamento do Brasil aqui para Portugal, ser reconhecido aqui em Portugal. E isso sim a gente fez antes. Então, esse documento foi feito 2 anos antes, depois que ele saiu, que a gente deu entrada no meu cartão cidadão e no meu passaporte. E aí, essa transcrição de casamento a gente pagou R$ 702,65. Depois da parte de documentação aqui de Portugal, então como eu sou cidadã portuguesa, o Vi, que é meu marido, ele veio comigo, ele não precisou tirar nenhum visto, não precisou fazer nada, né? Ele viria como meu acompanhante, como assim foi, ele entrou comigo como acompanhante, casado, né? Marido de uma cidadã europeia. Então ele acabou entrando com visto de turista, a gente não teve nenhum gasto com relação a isso, mas a gente fez o NIF dele, né? Que é um número super importante, como se fosse o nosso CPF aí do Brasil. Ainda estando no Brasil, a gente fez o NIF dele aqui para Portugal, através da empresa de relocation que a gente contratou. Eles auxiliaram a gente nesse processo com um advogado de confiança deles, e a gente pagou lá do Brasil e já foi emitido o NIF enquanto a gente ainda estava lá. E para isso a gente pagou 65 euros, tá? Eu converti mais ou menos o euro para trazer para vocês por 6,50, que é a média. Tem dia que tá mais, tem dia que tá menos. Então eu fiz nessa média de 6,50. E aí esse valor em reais sai 422,50. Além disso, para dar entrada em tudo isso, né, essa parte de assento de casamento, transcrição de casamento, documentos que a gente quis trazer para cá, a gente gastou mais ou menos uma média de R$ 500 com cartório, que é emitir certidão de casamento atualizada, certidão de nascimento atualizada. Tudo isso a gente trouxe também, caso seja necessário. Falando agora do processo para trazer o nosso cachorro, tá? Eu vou deixar aqui o custo geral, porque eu já fiz um vídeo com todos os detalhes e todos os custos relacionados a isso. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para quem ainda
ainda não viu, vai lá ver. Mas o custo geral pra gente poder trazer o nosso cachorro, que é um Border Collie, né, de porte médio, foi de R$ 6.828. E aí, nesses custos do cachorro já tá incluso a documentação, a caixa, a passagem dele, as taxas. Então, tudo isso já tá nesse valor aqui. As nossas passagens, então, quanto que a gente pagou, né? Eu sei que a gente pagou caro nas nossas passagens aéreas, mas foi por conta do Temaki mesmo. A gente só poderia vir pela TAP, por causa do tamanho dele, era a única companhia que aceitava um cachorro do tamanho dele. Então, a gente só poderia vir pela TAP e a gente só queria voo direto, óbvio, por conta dele também. A gente não queria fazer essas paradas e ter que transportar ele de uma aeronave para outra. Então, a gente acabou também deixando para a última hora para comprar as nossas passagens. E aí, para nós dois, só de vinda, né, para Portugal, a gente pagou R$10.080. Na listinha aqui pode entrar nos seus custos extras também a questão de mala extra que você compra para despachar, enfim, a gente não teve esses gastos, tá? A gente realmente veio cada um com uma mala de 23 quilos, mais a de 10 e a mochila, então nós não gastamos com bagagem extra. Eu sei que muita gente, quando vai fazer mudança, acaba comprando bagagem extra porque traz bastante coisa, então talvez esse é um custo também que você tenha que considerar. Não foi o nosso caso. A única coisa que a gente gastou com relação a essa questão de bagagem foi para envelopar, sabe, as malas no aeroporto. A gente preferiu fazer isso lá em São Paulo, então a gente fez nas nossas duas malas e não foi barato também, então eu acabei colocando aqui na lista porque saiu no valor de 264 as duas malas. Então isso incluía a proteção da mala e você tinha também um código de rastreamento caso a mala fosse extraviada. Então esse foi o único gasto assim que a gente teve, que a gente preferiu investir. Depois, com relação à nossa casa aqui em Portugal, né, como é que aconteceu? A gente contratou uma empresa de relocation, né? Uma empresa de relocation, ela te ajuda a encontrar uma casa aqui em Portugal enquanto você ainda tá no Brasil, e ela faz todo esse processo para você de conversar com o senhorio, né, que é o dono da casa, fazer a proposta, analisar se tem caução, se tem depósito, quantos meses você tem que dar de antecedência, analisar se a casa tá em bom estado para te receber. Como a gente estava vindo no processo, que eu estava grávida e a gente estava vindo com um cachorro, né? A gente sabia que tinha essa dificuldade de encontrar casas também quando você vem com um cachorro. A gente optou então por investir nessa contratação de uma empresa de relocation. Não é um investimento barato, mas a gente faria 10 vezes novamente, porque valeu muito a pena no nosso caso, foi uma questão que a gente não precisou se preocupar, pode até ser considerado um luxo aí para algumas pessoas, mas a gente não queria ter que chegar aqui, ficar em Airbnb, ficar em hotel, ter que ficar buscando casa, ter que ficar assinando contrato, enfim, a gente resolveu tudo antes, então a gente já chegou aqui com tudo pronto. E aí, esse serviço de relocation que a gente contratou, ele custou 850 euros, fazendo a conversão, então, R$5.525. Então, além do serviço de relocation, quando você escolhe também o apartamento, aqui em Portugal geralmente você tem que dar 2 ou 3 aluguéis, tá? Então a gente teve que dar o calção e pagar a primeira renda antecipada. Então a gente teve que fazer o depósito de 2 meses de aluguel. O nosso aluguel aqui nesse apartamento, que é um T1 aqui em Portugal, é de 550 euros. Então a gente teve que transferir aí 1.100 euros, que em reais dá em torno de 7.150 reais. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente dos gastos iniciais que a gente teve, né? Porque isso é só pra gente deixar a casa reservada. É claro que inicialmente foram esses, mas enquanto a gente está a caminho, a empresa de relocation, eles também já instalam água e internet para você, porque tudo isso nas casas em Portugal tem que instalar. Só que essas contas, elas vieram só para o primeiro mês que a gente já estava aqui, né? Então eles fizeram essa instalação, já está inclusa no serviço deles, mas as contas em si vieram no primeiro mês e eu vou falar um pouquinho quanto a gente gastou no primeiro mês, só para vocês terem uma base de quanto é bom ter de dinheiro quando chega aqui. Nós tivemos um gasto também significativo com o transporte do aeroporto até a nossa casa. Por quê? A gente tava com o Temaki, que é o nosso cachorro, e a caixa dele é muito grande, né? Ele é um porte médio e a caixa dele era o número 8 da... Enfim, quem for pesquisar aí vai ver que é uma caixa bem grande. Então a gente precisava de um carro grande também, então a gente não pôde pegar um Uber X, né, o Uber X lá pra vir, a gente precisou pegar um Uber especial. E aí, do aeroporto pra nossa casa aqui em Tondela, o Uber saiu no valor de 136 euros, ou seja, 884 reais. Eu sei que pode parecer caro para um Uber, para um transporte, mas a gente cogitou também fazer aluguel de carro na época, só que os aluguéis de carro, eles exigiam um calção muito grande no cartão de crédito e era um valor que a gente não tinha, então foi a solução que a gente teve no momento, sabe? Foi um valor alto, assim, ele só trouxe a gente e pronto, né? O carro, você ficaria alguns dias aí com o carro, mas a gente realmente não tinha esse valor que eles pedem, né, do calção que eles pedem no cartão de crédito, porque a gente já estava gastando com várias outras coisas, então foi a opção que a gente teve no momento. E aí, então, de
custos iniciais, para vocês terem uma ideia, o nosso apartamento, ele não tem móveis, tá? Então a gente precisou investir em algumas coisas logo nos primeiros dias, tá? A nossa casa, ela tinha a cozinha completa entre aspas, porque não tinha a geladeira. Então ela tinha o forno, o micro-ondas, o fogão e a máquina de lavar louça. Essas coisas estavam completas, mas não tinha geladeira, que é algo que a gente precisa, né? Logo nos primeiros dias. Então a gente teve que fazer esse investimento. Então a gente investiu em um colchão, ainda do Brasil a gente comprou. Investimos na geladeira e nas coisas que a gente precisava para cozinha, utensílios de cozinha, tudo isso. Não vou falar aqui para vocês o valor de cada coisa em si, mas eu tenho tudo anotadinho. Então eu tenho um montante aqui desses gastos, né? E aí, para essa parte de móveis, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, a gente gastou uma média de 1.500 euros nesse primeiro mês, nesses primeiros dias. Que aí, convertendo para reais, dá 9.750 reais. Trazendo agora, então, os custos fixos também que a gente teve no primeiro mês, que inclui aluguel, energia, água e internet, tanto para casa quanto para os nossos celulares. A gente tem mais ou menos essa dívida, né, esse valor fixo mensal de 977,40 euros, tá? Então, convertendo isso para reais, dá 6.353,10 reais. Então, esse valor também a gente teve que pagar logo no primeiro mês. E as despesas de supermercado também eu quis trazer para vocês. Eu tenho um vídeo completo aqui no canal, vou deixar aqui no card também para vocês, onde eu passo todos os custos, assim, passo a passo para vocês. Então, quanto a gente paga de aluguel, de água, de luz, de internet, mercado, gastos extras, tudo isso tá nesse vídeo aqui, assiste lá. Aqui eu trouxe o geral, então, geral de mercado do primeiro mês, para vocês terem uma ideia. A gente gastou 438 euros, que dá em torno aí de 2.852 reais. E um outro custo que eu quis trazer aqui como extra, né, que apareceu aqui, que a gente teve inicialmente, foi também no primeiro mês eu abri uma conta bancária aqui, e aí para você abrir uma conta você tinha que fazer o depósito de 100 euros, que convertendo dá em torno de 650 reais. Então, eu quis trazer esses pontos iniciais aqui para vocês. Se ficou faltando alguma coisa, algum ponto que vocês lembram, deixa aí nos comentários para eu comentar aqui, para eu trazer para vocês essa resposta. Mas foram esses os pontos que eu mais, que eu acho que os gastos foram maiores, para vocês terem uma ideia. Então, somando tudo isso, todos esses valores da nossa realidade, né? Trazendo o nosso cachorro, a nossa documentação, a contratação da empresa de relocation. E o primeiro mês aqui em Portugal, a gente gastou um total de 52.559 reais. Eu sei que esse valor pode assustar de primeira. Existem algumas coisas que a gente parcelou aqui, por exemplo, a nossa passagem, a caixa do Temac, o relocation você paga em duas partes, você paga quando você contrata 50% e quando eles acham a casa o restante, né? A gente pagou então tudo antes de chegar aqui em Portugal. Então tem coisas que foram divididas aí, mas esse é o valor que a gente gastou no total para a gente poder fazer essa mudança, contando toda a documentação, todo o processo que a gente precisou fazer para chegar até aqui. E esse primeiro mês inicial, investindo aí em geladeira, colchão, enfim, coisas para cozinha, como eu já comentei com vocês. Então, é um valor alto, eu acredito que dê para ser feito com valores mais baixos essa mudança. Mas no nosso caso, a gente fez isso com um certo conforto, né? De chegar aqui com a nossa casa já alugada, tudo certinho, trazendo o nosso cachorro também em segurança, com tudo que precisava ser feito, a documentação pronta, né? A casa novinha do jeito que a gente queria. Então, para nós, assim, valeu cada centavo pra gente ter esse retorno e, querendo ou não, esse certo tipo de conforto na hora de chegar aqui em Portugal. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a trazer uma visão geral do quanto custa para vir morar aqui em Portugal, mas mais uma vez, deixando claro para vocês, cada realidade é uma realidade diferente. Eu sei que vão surgir comentários, nossa, vocês gastaram muito, não precisava tudo isso. Não precisava. Essa foi a nossa realidade, o que a gente achou que seria confortável pra gente. Então, eu acho que depende aí do estilo de vida de cada um e do que cada um tá buscando. Se você ficou com alguma dúvida ou esqueci algum ponto aí interessante que você queira saber, deixa aqui nos comentários e eu respondo como é que foi pra gente na nossa experiência. E não esquece de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos por aqui. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!